Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês a respeito dos artigos 999 ao artigo 1004 do Código de Processo Civil. O objetivo do vídeo não é esgotar a discussão a respeito da matéria, mas sim discutir alguns pontos da interpretação do texto. Esses artigos estão inseridos dentro do título 2 dos recursos, dentro do capítulo 1, disposições gerais. Desculpe. Vamos falar inicialmente do artigo 999. É um texto praticamente simples, de fácil interpretação. Ele diz: a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Nós temos que notar aqui que o dispositivo legal nos traz uma informação da outra parte. Mas quem é essa outra parte? A outra parte basicamente é quem ganha, quem tem os seus argumentos reconhecidos pelo magistrado. Essa pessoa, ela pode figurar tanto no polo passivo quanto no polo ativo da relação judicial. Independe. O resultado final da sentença do juiz é que vai determinar quem é essa outra parte. Então, independentemente de quem seja o sujeito na relação, qualquer um deles pode ser a outra parte. E não necessariamente essa outra parte tem que ganhar integralmente todos os pedidos ou integralmente todas as contrarrazões do que lhe foi imputado. Se a decisão ela for parcial, qualquer um dos sujeitos pode ser a outra parte de quem perdeu. Então, os dois podem recorrer nesses casos. Mas quando se tem uma decisão integralmente positiva, essa pessoa que teve reconhecido os seus pedidos ou que teve reconhecida a sua defesa, ela não pode imputar um recurso, sendo que ela já teve reconhecido o que queria. Então vamos lá. O texto também nos diz que é um direito, o recurso é um direito de quem perde, óbvio, já vimos que não pode sim opor quem ganha, então ele é um direito exclusivo de quem perde. Então, basicamente, o que nós temos para poder entender esse artigo é basicamente entender quem são os sujeitos, quem pode se opor. Nós estamos falando aqui de uma prerrogativa de quem perde. Única e exclusivamente é quem perde que decide se quer recorrer ou não. Ela pode estar satisfeita com a decisão mesmo em seu desfavor. E ela pode optar em não interpor recurso. E a parte que ganhou não pode fazer nenhum tipo de atividade dentro do processo que o obrigue. Vamos lá. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Aqui a gente fala da aceitação da decisão. Nós estamos falando de se contentar com a decisão negativa a si própria. Nós temos duas formas. A forma expressa, que essa pessoa pode declarar que está aceitando a decisão em seu desfavor, escrita ou oralmente. E nós temos a forma tácita. A forma tácita ela envolve, sim, uma questão de temporalidade. Todo recurso ele tem um prazo a ser interposto. Então, toda pessoa que não se movimentar, não demonstrar interesse em interpor um recurso dentro do prazo que a ele é estipulado, ele praticamente, ele subentende-se que essa pessoa o aceitou tacitamente. E nós temos uma cláusula, um parágrafo único dentro desse artigo, que é como se fosse uma cláusula explicativa. Ele diz: considera-se aceitação tácita na prática, sem nenhuma reserva, o ato incompatível com a vontade de recorrer. Então ele praticamente explica o que é a aceitação tácita. Então ele diz que a aceitação tácita é o ato incompatível com a vontade de recorrer. Se a pessoa não demonstra nenhum tipo de atitude do seu interesse em interpor um recurso, ele está aceitando tacitamente essa decisão. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Esse também é um dispositivo simples, né? Basicamente a gente deduz que não cabe recurso dos despachos, apenas a gente precisa entender o que é um despacho. Para isso nós temos que separar os atos, para que a gente possa entender. Vários já vão ter claro em suas cabeças o que são despachos, né? Nós podemos fazer uma separação entre sentenças, acórdãos e despachos.
As sentenças são as decisões que julgam o mérito e extinguem o rito processual monocraticamente na primeira instância. Os acordos são decisões judiciais colegiadas dos tribunais, dos recursos superiores, e os despachos são os atos que os juízes prolatam para dar movimentação ao processo. A intimação de uma testemunha é feita através de um despacho, uma designação de audiência é feita através de um despacho. Desses atos que o juiz provoca no processo, dessas movimentações, não cabe recurso. Nenhuma das partes tem direito a recorrer. São apenas atos para que o processo tenha um funcionamento normal. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Aqui a gente traz uma fragmentação da decisão para que possa ser aplicada. A parte que perdeu, que é quem tem direito ao recurso, item por item, já lembro que eu comentei anteriormente que o polo ativo pode alegar 10 pontos e dentro dos 10 ele pode ser vitorioso em 5, no entendimento do magistrado, e em 5 a defesa pode ter sido demonstrada a favor de quem se defendeu. Então, nesse caso ali, nós vamos ter 5 pontos possíveis de recurso para cada lado, 5 para o lado passivo e 5 para o lado ativo. Então, desses 5 que cada um teria, ou da integralidade, se algum deles fosse vitorioso, fosse perdedor, óbvio, a pessoa que está com intenção de protelar esse recurso, ela não precisa recorrer de todos. Ela pode se contentar com alguma das decisões. Vou citar um exemplo. A pessoa foi condenada a um pagamento X, de um valor de R$1.000. E ela concorda que ela deve esse R$1.000, mas o magistrado imputou a esse valor um juro de 1,5% de correção ou uma multa por atraso de pagamento. Ela pode não concordar especificamente com esse ponto da multa ou da correção dos valores e pedir uma revisão, um recurso, para que possa ser revisionado esses valores. Mas ela não está discutindo que ela deve os R$1.000. Então ela não precisa interpor recurso integralmente para a sentença toda. Ela pode escolher os pontos que ela não concorda e interpor recursos fragmentados.